Olá pessoal, hoje a IBA está aqui com mais um assunto que vai trazer polêmica para alguns e descoberta para outros. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças do cálculo do FGTS. Hoje estamos com convidados especiais aqui na IBA. Temos o Dr. Joás, um advogado, civilista. Ele vai falar um pouco também sobre a parte judicial desse processo. Estamos também com o contador, Marcos Rogério. Ele é um contábil da área tributária, da área contábil mesmo, e vai falar um pouco também sobre os cálculos. Vamos começar agora sobre a entrevista com o Dr. Joás. Dr. Joás, o que é o FGTS? FGTS, a sigla, o significado é Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. O FGTS foi instituído pela Lei 5.107 de 1966. E a finalidade dela é o quê? É salvaguardar os trabalhadores num período pós término de contrato de trabalho, ele ter um valor para sua sobrevivência. Nesses casos, o empregador ele deposita um percentual dos vencimentos salariais mensais numa conta que pertence à Caixa Econômica Federal e lá vai ter um rendimento. E após uma dispensa sem justo motivo ou um pedido de rescisão indireta no Poder Judiciário ou fazendo um próprio acordo numa reclamação trabalhista, o trabalhador pode pedir o levantamento dos valores depositados nessa conta do FGTS. Bom, só complementando aqui que o doutor já falou, em referência ao percentual. Esse direito representa 8%, o senhor falou, do salário. Tá? Isso também pode variar conforme a remuneração lá do empregado. Certo? Tá. E esses valores do FGTS também podem ser utilizados na compra de imóveis, né? Sim. Podemos comprar imóveis utilizando o saldo do FGTS, né? Sim. Atualmente, as grandes construtoras, pelos programas sociais, também pela entrada, o valor de entrada, que muitas das vezes o cidadão não possui o saldo na íntegra, o valor total dele, né? Total, aí utiliza-se o saldo do fundo de garantia, do FGTS, para pagar a entrada do valor do imóvel, e aí o trabalhador continua pagando as parcelas mensais. É bom saber disso, né? Vocês podem também estar utilizando o FGTS, para aqueles que ainda não utilizaram, ou que não sabem dessa opção, vocês podem também estar utilizando o FGTS para dar entrada para aquisição do seu patrimônio maior, ou um dos maiores, né, que é a aquisição da casa própria, né? E sobre as correções do FGTS, o que se trata essa correção do FGTS? Essa correção trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, o número dela é 5.090. Ela foi protocolada junto ao Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2014. O que se trata essa ação direta de constitucionalidade? O índice chamado TR, que é taxa referencial, ele tem a finalidade como um indexador, um parâmetro de correção monetária. De 91 a 99, ele cumpriu a função de corrigir os valores que lá estavam depositados. Ocorre que em 99, essa correção, houve uma grande defasagem, que o nosso colega aqui, Marcos, como nosso contador, vai poder explicar com mais detalhes. Essa defasagem, o que aconteceu? Foi menor do que a própria inflação. E qual é o objetivo dessa ação direta de inconstitucionalidade?
como que houve um desvirtuamento que o trabalhador tem um dinheiro depositado na conta vinculada ao FGTS, que a Caixa Econômica Federal, ela é a garantidora, ela que é responsável pelos depósitos, pelo dinheiro lá. Não está tendo a correção monetária. Nós sabemos que nenhuma correção pode ser abaixo da inflação. Com certeza. Isso tem um caso bastante recente que todo mundo pôde observar na mídia em 2007, quando o presidente em vigência, o Michel Temer, determinou os saques, né, dos fundos inativos, do FGTS inativo. Muitas pessoas fizeram os saques e muitos especialistas na mídia, tanto televisual ou nas rádios, né, ou jornais, disseram que era mais rentável o dinheiro na poupança do que no próprio Fundo do próprio FGTS, na conta do FGTS, né? Isso mostra que houve uma defasagem e o dinheiro lá não está sendo corrigido de maneira correta. Então, assim, houve uma violação legal. E muitos pensam, por que está no STF? Porque a questão do FGTS é algo constitucional, está na Constituição Federal. Trata a Constituição Federal, em um dos seus artigos, fala do FGTS, e também tem uma legislação infraconstitucional que fala sobre isso. Hoje a lei tem uma lei específica que fala sobre isso. Então, assim, houve o desvirtuamento. Então, assim, como que vai corrigir? Qual o parâmetro que vai usar? O próprio STF julgou 4 ações diretas de inconstitucionalidade, dizendo que o índice que é utilizado hoje, que é a TR, não serve como parâmetro para nada. Nós vimos isso nas correções da caderneta de poupança e também na questão trabalhista, que os cálculos trabalhistas, nosso colega aqui vai poder falar melhor, os cálculos trabalhistas praticamente hoje estão zerados. Por quê? Porque a TR não serve como índice de correção. E qual é a intenção dessa ação direta de inconstitucionalidade? A intenção é reaver essa defasagem. Então, qual o índice que vai ser aplicado? Eles estão requerendo o INPC ou o IPCA. Quem vai definir é o ministro relator. Ou pode também ser o plenário que vai poder decidir qual índice será usado. Muito obrigado. E pessoal, não esqueçam, dê aquele like, continue, compartilhe. Isso daqui é só o começo, só para vocês verem aonde nós vamos chegar. Temos muita coisa ainda para falar. E no final ainda vai ter surpresa. Para aqueles que imaginam, acham, aqui vão ter certeza do que nós estamos falando hoje, tá? Vamos continuar. Então, só complementando o que o colega Joás falou sobre as defasagens, realmente, como a TR não pode ser utilizada para não estar, na realidade, o índice está deflacionado, o trabalhador perdeu muito. Então, a TR como parâmetro, ela perdeu sua função, que é o quê? Corrigir conforme a inflação, certo? Então, ou seja, nos cálculos que efetivamente eu faço aqui com o grupo PA, até com o Jorge também, a gente já tinha notado isso anteriormente, tá? Aí, como isso já veio à tona, então a gente está pegando efetivamente, né, e demonstrando isso em cálculos. Os cálculos básicos são como? Só para vocês terem um entendimento. O cálculo pode ser efetuado pelo depósito ou pelo crédito jump, que é feito na sua conta mensalmente, né? Eu opto geralmente para fazer o crédito jump, que eu tenho fazer os cálculos lá, consigo chegar ao denominador comum e fazendo essa análise entre o que realmente caiu na conta de FGTS, o que rendeu aquilo, com o que efetivamente teria o trabalhador de direito, que seria a apropriação ao crédito, tá? Só para vocês terem um entendimento. Para nível de curiosidade, agora eu acho que vai ser a pergunta de todo mundo. Os valores são risórios ou são representativos? Dependendo com certeza, né? O que o trabalhador tem na sua conta de saldo de FGTS, o quanto que é depositado no mês, não são valores irrisórios, tá?
Isso dependendo do indexador utilizado, como a gente tem na mídia surgindo muito, varia de 50% a 88%. Isso é realidade? Sim, não é mentira, é realidade. Tá? Então, dependendo que o trabalhador tem esse direito, é bem representativo. Tá? Então, as pessoas têm que, independente até do valor, tem que correr atrás dos seus direitos. Se é direito seu, você tem que correr. Concorda? Concordamos, todo mundo concorda aí. E não se esqueçam, dê aquele like, hein? E sobre a demanda, compensa ajuizar uma ação? Sim, compensa. Vale destacar que nos jornais, nos grandes jornais, telejornais, eles falam a correção do FGTS do período de 99 a 2013. E não é de 99 a 2013 essas Não, correções? é até a presente data. Eu falei, vocês iam ter surpresa. É até a presente data, É até a doutor? presente data. Vamos lá. Por que até a presente data? A ação direta de constitucionalidade foi protocolada em fevereiro de 2014. Sim. Isso. Ela foi protocolada, recebida, foi distribuída por um ministro que é o relator da presente ação. Até hoje não teve o julgamento. Fala de 1999 até 2013 porque ela foi protocolada em 2014. Porém, até a presente data, há essa defasagem e de 2017 até a presente data está com uma defasagem maior do que 99 até 2017. Vale a pena. Por quê? Porque o ministro, o relator, ele vai ter que definir qual vai ser o parâmetro. Por quê? Porque o índice que está sendo utilizado foi uma matéria já discutida em 4 ações de inconstitucionalidade no próprio STF, que já disse que a TR não serve como parâmetro. Eles mesmos já julgaram em ações Eles distintas, já né? julgaram em ações distintas sobre isso. Sim. Agora, eles não podem dizer que a TR serve como parâmetro para fins do fundo de garantia. Sim, porque já tinham descartado. Sim. Com certeza vai utilizar outro índice. E o índice que eles pleiteiam na ação, que foi ajuizada pelo Partido Solidariedade, é o INPC ou IPCA. E só fazendo um adendo aqui que o amigo está falando aqui, o Braga Joyce, né? Se vocês tiverem a curiosidade de olhar seu extrato lá de FTS, todos os créditos de ano, você vai verificar que ele tem um percentual que é aproximado de 0,0266, alguma coisa. Por quê? Naquela realidade ali, o que está acontecendo, gente? Está sendo aplicado somente os juros anuais de 3%, que você pega esse valor e divide por 12. Você vai encontrar esse índice, tá? Então, o que acontece? Praticamente o trabalhador está sendo mais prejudicado ainda. Então, quem tiver curiosidade, pode olhar, olha o seu extrato de FGTS e vai ver exatamente o que eu estou falando lá. Aonde está escrito JAM, né? O JAM, ele vai J-A-M. reparar, vocês vão reparar que está exatamente aqui, entendeu? Então, mais uma dica. Mas uma curiosidade também seria sobre quem se aposentou e já sacou o seu fundo de garantia, na sua totalidade. Ou quem saiu da empresa. Eu trabalhava em 2009, eu saí da empresa, ou 2010 eu saí da empresa e saquei meu fundo de garantia. Esses não têm mais o direito ou ainda continuam tendo o direito? Tem o direito. O trabalhador ele tem o direito mesmo saindo da empresa, sacando do fundo. Porque exatamente como o doutor Joyce falou, o que você vai apurar exatamente? Mesmo que você tenha saído há algum tempo, 10, 5 anos, não importa. A diferença apurada vai ser exatamente o crédito que você vai ter. Tá? Porque eu posso ter o cálculo da FGTS no presente data, só que eu posso ter também aquela minha diferença apurada. Então, exatamente isso, quer dizer, exatamente isso é que o trabalhador está buscando. Tá? Que são as correções do FGTS, porque é apurar o crédito que teria que ter sido, né? E o valor que efetivamente o caso depositou. Então, independente de qualquer situação que saiu, está empregado, ou saiu 5 anos atrás, não importa, tá, gente? Todos os trabalhadores têm direito. Trabalhador de carteira assinada tem direito. Depósito FGTS. É importante destacar que basta ter o depósito. Muitos perguntam, mas eu trabalhei em 2000 em diante. Quem trabalhou
a partir de 99 tem um direito. Se a pessoa começou a trabalhar em 2006 ou 2010, ela possui esse direito. Sim. E para reaver essa correção é necessário entrar com a ação. E um dos requisitos para o protocolo, para o recebimento dessa ação, é o cálculo que tem que ser elaborado por um contador. Porque o cálculo não é uma matemática simples. Tem que... Não é colocar um número lá somente, né? Tem que ter fundamentar todos aqueles números. Tem que, a planilha de cálculo tem que estar com base no que consta na ação direta de constitucionalidade, que são 3% de juros ao ano. Tem que colocar o INPC, que o nosso caro contador vai explicar, que cada mês é um número lá que tem. Então não é um cálculo muito simples. Só para os nossos caros ouvintes entenderem uma situação. Para ser demandada essa ação, nós precisamos de alguns documentos, que são documentos essenciais para a propositura da demanda. Sem esses documentos essenciais, não é possível pleitear junto ao Poder Judiciário reaver esse direito. Por quê? Porque para o juiz receber a petição, para a demanda, né, o processo andar, o processo ter o seu andamento válido, é necessário cumprir certos pressupostos. Quais são? Se a pessoa está pleiteando direito, ela juntar os documentos, né, para requerer esses direitos. Os documentos necessários quais são? O documento pessoal, pode ser RG ou CNH. Precisamos da carteira de trabalho, onde está a foto, a parte da qualificação civil e todos os registros, porque vai comprovar que essa pessoa esteve trabalhando no determinado período, pode ser de 99 até a presente data, pode ser de 2010 até a presente data, pode ser ela trabalhou em várias empresas nesse período. E nós precisamos do comprovante de residência. Por que do comprovante de residência? Porque o juiz só pode julgar na jurisdição dele. Um exemplo, se a pessoa mora em São Paulo, ela tem que ajuizar a ação em São Paulo, porque o juiz de São Paulo ele tem a competência funcional para julgar as causas relativas à cidade de São Paulo. Se a pessoa mora em Osasco, tem que ser em Osasco. Se a pessoa mora em outro local da federação, tem que ser no local responsável da federação dela. Aí a pessoa pode falar assim, mas onde eu moro não tem a Justiça Federal. Porém, aí numa comarca próxima. Numa comarca próxima, aquela comarca é competente para julgar as ações daquele município ou um município vizinho que não possui a Justiça Federal instalada naquele local. E o documento essencial é o extrato analítico do FGTS, que o extrato analítico tem que estar lá e está acompanhado da planilha de cálculo, que quem elabora esses cálculos é o contador, que é o profissional mais habilitado para essa função, que vai fazer todos os apontamentos e a diferença. Sem o cálculo, é possível ajuizar essa demanda? Não é possível, porque toda ação judicial nós chamamos de valor da causa, né? Tem um valor da causa. Esse valor da causa é o quê? É o valor que está sendo discutido. Então, nesses casos de correção do fundo de garantia, o valor da causa é o valor que vai ser corrigido. Um exemplo, alguém trabalhou e o valor de correção deu R$10.000. Então, R$10.000 a gente já sabe que é o valor da causa e vai determinar a competência. Por quê? R$10.000 a gente vai ter que ajuizar ação no juizado especial civil. Se for um valor maior, vai ter que ser na Justiça Federal Comum. Por isso que o cálculo vai definir tanto a questão da competência, como também o valor do local onde vai ser julgado, né? Julgado, e também a diferença que a pessoa vai ter que reaver. E também existe aqueles casos de pessoas que trabalharam
trabalharam nesse período, porém a empresa não depositou os fundos de garantia em seu período de competência e houve o ganho da ação em processos judiciais, porém não foi depositado na Caixa esse fundo de garantia. Foi em um acordo processual que houve o pagamento. Esses valores não serão corrigidos, né? Porque não houve o cálculo, não houve o depósito na data, né? Então acho que esses valores não vão ser corrigidos. Não, os valores não serão corrigidos porque efetivamente eles não entraram na conta de Não FGTS. houve depósito, Isso. né? Porque o que é base e pressuposto para poder entrar essa ação? É efetivamente entrar o crédito jump, né, que é referente à base de cálculo do FGTS. A empresa não depositou. Sugestão, que procure a empresa e converse com ela, porque assim, nesses casos, o trabalhador é prejudicado, tá? Porque ele não vai ter aquela base de cálculo para fazer a ação, tá? Ele não vai ter uma base para efetivamente entrar com a ação em si. E sim um crédito jump bem inferior àquele que efetivamente ele teria. Então, o trabalhador, nesses quesitos, tem que procurar a empresa para de uma forma amigável, né? Chegando do comum, porque ainda dá tempo, tá, gente? Pode. Que bom. E estamos vendo aqui que já sanou algumas perguntas, algumas dúvidas aí do pessoal, mas você que ainda tem alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, deixe sua dúvida aí, que com certeza será respondido, tá? Nós vamos se reunir ainda, vamos debater mais. Se tiver dúvidas relevantes a alguma quantidade grande de dúvidas, podemos fazer também um outro tira-dúvida, um especial só para tirar dúvidas do pessoal que ainda tem dúvida aí em casa, ou no trabalho, ou aonde vocês estiverem assistindo, tá? Doutor, sobre a questão de quem comprou um imóvel, ele utilizou o saque do FGTS para aquisição desse imóvel, ele tem um imóvel, esse valor do saldo que ele utilizou, ele pode também ser rolado nessa correção desse cálculo? Sim, pode ser. Como falamos anteriormente, basta ter o depósito. Houve o depósito, tem o direito. Houve o depósito, tem o direito. Exatamente. Fica a dica, hein? Houve o depósito, Isso é muito tem o bom, direito. muito importante. E só para destacar um dos casos que tem no escritório, teve uma pessoa que foi dispensada da empresa sem justo motivo, sem justa causa, como o pessoal conhece popularmente, e ele realizou o saque do FGTS para fins pessoais e deixou a conta zerada. E isso foi em 2014. Fizemos a atualização de 2014 para cá, dá uma diferença de R$6.000. Ou seja, se Ele deixou zero sim, e ainda teria R$6.000 na diferença. R$6.000 na diferença. Ou seja, se a correção fosse pelo índice INPC, que a gente está falando sobre essa base, ele não teria sacado 5.000, mas sim R$11.000. Nossa, a diferença. Isso. Isso é diferença, hein? E acontece bastante, né? Realmente, o doutor José tem procedência assim que acontece bastante, porque às vezes as pessoas pensam, mas eu saquei, está zerada a conta, não. Às vezes a conta pode estar zerada, gente, mas de repente a empresa ela faz o pagamento posterior, aquela data, aí juntou mais um valor. Aí tem também os créditos, né, que anualmente são creditados também referente à base, né, do FGTS, que eles pegam, fazem o cálculo no base e depositam sempre um valorzinho lá. Então, todos os valores depositados lá, eles são não creditados, terão crédito jump por quê? Porque o depósito está sendo efetuado. Então, depósito efetuado, crédito jump efetuado e apuração efetuada. Bom, que bom, muito bom saber. Eu tenho um ente querido, ou um pai, ou uma mãe, ou uma esposa, ou um companheiro, ele tem direito a resgatar o fundo de garantia da pessoa que laborou, que trabalhou nessa época, que houve os depósitos? Sim. Aí entra Por esse mesmo processo ou seria outro tipo de processo? nesse mesmo processo. Os representantes legais, que seria o espólio, os herdeiros se necessários, no caso cônjuge ou companheiro, no caso se não tem cônjuge ou companheiro, os filhos, né, no
Um exemplo, para ficar bem claro. Os herdeiros necessários são o cônjuge, o companheiro e os descendentes. Então, assim, na ausência do cônjuge ou companheiro, tem os descendentes pode requerer em juízo. Na falta deles, pode requerer os ascendentes. Ou seja, a mãe pedindo do filho, né, que é o ascendente pedindo para o descendente, ou o filho pedindo para o pai ou para a mãe, que é o descendente pedindo para o ascendente. Muito importante, muito bom. E também utiliza mesmo a base de cálculos, né? Utiliza a mesma base de cálculos. Aí é só a questão da regularização processual. Quem é a parte legítima para pedir. Entendido. Muito bom saber. Da base de cálculos, Marcos, o que a gente pode se destacar mais sobre a base de cálculos? Teve períodos entre 99 até hoje que houve uma oscilação maior ou menor devido aos cálculos estarem errados, sendo atualizado pela TR ou não? Sim, tem períodos do 2000 para cá, até de 99 também, tem bastante oscilações. Mas assim, o que o pessoal tem que até colocar em mente, que é assim, o que faz variar bastante, às vezes um depósito, você tem um X saldo na conta de FGTS, mas não rendeu tanto, certo? Aí eu faço cálculo, mas eu tenho lá um valor grande para receber. É aquilo que a gente já viu comentado já várias vezes, porque vai depender o quanto que é da remuneração da pessoa e sua continuidade no emprego, tá? Você tem, assim, eu tenho clientes, né, às vezes faço a base de cálculo, que eles trabalham desde 91 e constantemente, não sabem na empresa, estão lá. Então, eles têm já uma base de boas, têm os créditos mensalmente bem remunerados, então esses créditos influenciam muito nesses cálculos. Então, assim, se você tem uma ideia, poxa, eu estou trabalhando 20 anos numa empresa, mesmo que o seu salário seja bom ou razoável, ou até mediano, mas você tem uma base de um FGTS, entre aspas, guardado bem lá, um valor representativo, você pode ter a certeza que esta correção também será bem representativa, tá? Será bem... como eu conversei, pode chegar até 88%. Então, gente, isso é muito relevante, sim, aqui a gente já pode dar anteriormente. Então, é correr atrás do direito. Então, uma observação. Se você trabalhou por uma longa data, sem sair da empresa, e houve os depósitos do FGTS lá, você tem um valor mais considerável ainda, porque você não houve aquelas chamadas janelas, né? Janelas, exatamente. Que aquelas lacunas de espaço sem o depósito do FGTS. Então, detalhe, fica a dica, hein? Exatamente. E doutor, quem hoje quer ajuizar a ação, é melhor juntar um conjunto de pessoas ou ação individual mesmo? Cada um entrar com uma ação? Essa questão de entrar com a ação é mais rápida mesmo? Muito embora os pedidos serem idênticos, porque todos vão pedir a correção. Porém, a ação tem que ser individual. Por que a ação tem que ser individual? Porque cada um tem um período específico. Nesses casos, não cabe ação plurimas, que são ações coletivas. Porque o meu período pode ser diferente do período dele, como pode ser diferente do seu período. Então, o meu cálculo vai ser do período referente ao período que eu trabalhei, o cálculo dele vai ser do período que ele trabalhou e o seu cálculo vai ser do período que você trabalhou. Aí muitos podem perguntar, mas só que na empresa eu entrei em 99, ele também entrou em 99 no mesmo mês, a gente recebe o mesmo salário, pode fazer ação coletiva? Não. Nesses casos, é somente ação individual. Mesmo porque pode ter períodos que você trabalhou mais com hora extra, ou teve afastamentos, ou teve alguma diferença nos períodos. Então, individualmente, é obrigatório. Obrigatório não, é o melhor a ser feito, porque cada um tem as suas diferenças, né? Os seus valores, os seus rendimentos também diferenciados, né? Sim. Então, como essa ação coletiva, né? Falei,
Então são valores diferenciados, que um pode ter um valor X, outro Y, Z, o que for, elas efetivamente não são coletivas, né? Porque elas têm que ser individualizado por pessoa, porque cada pessoa é particular, certo? Cada um cálculo, ele é particular, ele não pode ser, mas o meu cálculo serve, mesmo que eu tenha trabalhado no mesmo período. Não, porque pode ser valores diferentes, a hora essa pode variar, então são variações que podem acontecer. Então, como o Dr. Jorge já explicou, ações todas individualizadas, cálculos todos individualizados. Assim, só fazendo um adendo. Como é feito esse cálculo, né? Porque assim, pode acontecer, né, como a gente já falou anteriormente, a pessoa trabalhou intermitentemente. O que é? Ela trabalhou um período X numa empresa, um período Y em outra empresa, um período Z em outra empresa. Aí você vai juntar todos os saldos das contas de FGTS e fazer o cálculo? Não é assim que funciona. Essa ação, como os doutores sabem aqui, ela tem que ser por conta de FGTS. Mas eu tenho 7 contas. Os cálculos serão feitos sobre as 7 contas do FGTS, da FGTS, porque cada conta de FGTS, se você reparar, no próprio visor do extrato está lá o código de estabelecimento e o código de conta, ou seja, são todas individuais. Tanto que o cálculo é feito assim, um por um. E é importante lembrar que a pessoa, vamos fazer um exemplo para ficar bem claro. Trabalhou 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Mas 2010 foi na empresa A, 2011 empresa B. O FGTS, cada empresa deposita numa conta que é vinculada à Caixa Econômica. Então, cada conta tem um número. Um exemplo, não é igual uma conta corrente, uma conta poupança. Que se você faz um depósito lá mensal, vamos pegar um exemplo da conta corrente. Você tem uma conta corrente numa instituição financeira. Então, a agência é 01 e o número da conta corrente é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você for dispensado da empresa hoje, você pode utilizar a mesma conta na empresa que você for contratado amanhã. Já o FGTS é totalmente diferente. Então, assim, essa conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, você trabalhou na empresa A, ela nunca mais vai servir para outra empresa. Não vai servir mais para outra empresa. Aí vai ter outra conta com o mesmo número. Por isso que quando for puxar o extrato para passar para o nosso amigo contador, né, o nosso colega, para fazer esses cálculos, então se a pessoa trabalhou nessas 5 empresas, 2010 na empresa A, 2013, 2011 na empresa B e assim sucessivamente, ele vai ter 5 extratos lá. E tem que aparecer esses 5 extratos individualizados. Sim, vai aparecer os 5 extratos individualizados. Não é como uma conta corrente comum que a pessoa pega o extrato, um exemplo, né, de 2010 até hoje. 2000, quer pegar o extrato dos últimos 12 meses. A pessoa vai lá e puxa o extrato dos últimos 12 meses, dos últimos 2 anos, dos últimos 3 anos. Não é dessa forma. Então, cada empresa é uma conta. E só para ter uma ideia também, de repente você trabalhou nessa empresa X e você daqui a 4, 5 anos volta a trabalhar nessa empresa novamente, você pode verificar no seu extrato de FGTS que os códigos de estabelecimento, se caso teve uma mudança, vai continuar o mesmo. Mas só que as contas de FGTS, elas variam, não vão ser a mesma. Mesmo que você já tenha trabalhado nessa empresa 1 ou 2 anos atrás. Até mesmo se a empresa mudar somente o nome, ou a razão social, ou o CNPJ, essas contas também vão ser mudadas, né? Se ela mudar o CNPJ, essas contas vão ser mudadas. Se houver mudança do CNPJ, o que é o código, a gente fala, o código de estabelecimento, ele será efetivamente mudado também. Tá? Para ficar bem claro essa nossa conversa, o nosso ouvinte vai lembrar, no ano de 2017, estávamos passando por um período precário, né? Para aquecer a economia, o que o presidente em exercício fez? Na época era o presidente Michel Temer. A maioria dos nossos ouvintes vão lembrar porque foram beneficiários. Lembra aquela conta do Fundo de Garantia Inativa? Sim, lembramos. Então, o trabalhador, ele estava empregado
né, a pessoa ela estava empregada ou não, isso é indiferente, mas aquela pessoa que estava empregada, ela conseguiu fazer saques das contas vinculadas. Ela não fez, teve o saque aniversário, os outros saques, o que foi específico, coisa bem específica, até na atual gestão do nosso presidente Jair Bolsonaro, mas naquela época podemos perceber que as pessoas, mesmo trabalhando, realizaram saques do FGTS. O que nós estamos falando? Um exemplo, né? A pessoa em 2017 estava numa empresa, mas em 2016 trabalhou em outra, 2015 trabalhou em outra. Essas contas de 2015 2016 é aquelas contas inativas, ou seja, ela foi dispensada da empresa, foi contratada por outra empresa, para essa empresa depositar os fundos de garantia, abriu uma nova conta. Então, por isso que ele sacou a dos anos anteriores. Para ficar bem claro, quando for puxar o extrato analítico para passar para o advogado, né, juntar no processo, ele vai encaminhar esse extrato analítico para o contador, que é o profissional habilitado para fazer esses cálculos. Então, todas as contas, de 99 até a presente data, é necessária para ser elaborado os cálculos e chegar no valor, na diferença pleiteada para a gente ajuizar a ação. Que o valor vai determinar se protocolamos no juizado especial ou na justiça comum. Só fazendo uma adendo que no juizado especial, né, é até 60 salários mínimos de valor da ação, correto, doutor? Sim. O valor da ação que você diz é o valor da inicial ou o valor do cálculo final? Quando você vai ingressar com a ação, você tem que ter um valor lá. Explica um pouquinho mais sobre isso daí. É esse cálculo que vai ser elaborado pelo contador. Esse que o contador vai fazer é que vai determinar qual que é o valor da ação, se ela vai para um ou para outro. Isso é um fator determinante para onde que vai ser, se vai ser no cível ou na vara comum. O que vocês acham, ou na verdade vocês não podem achar, vocês têm que ter a certeza, o que é o indício desse processo? Vocês acham que vão vingar, que vai existir mesmo esse processo? A tendência é o quê? Que tenha esse processo, seja aprovado pelo STF, pelo segmento, e quais são as etapas a seguir ainda, depois da aprovação? O que diz a legislação? O juiz ele tem que julgar o que está no processo. Então ele tem que se manifestar precisamente o que foi pedido. Se nós formos analisar a DIN 5090, está bem fundamentada e lá eles, o pedido é bem determinado. Realmente houve a defasagem. A TR não serve como parâmetro, como base de cálculo. Nosso amigo contador vai explicar que é a esfera dele, a questão de reajuste. Realmente não tem mais como a gente falar de correção monetária usando essa TR. Então, de 99 até a presente data, qual o índice de correção que temos? Não tem. Então, nesse período, o que está se pleiteando? Que utiliza um outro indexador, porque a finalidade da lei não está sendo atingida, porque a lei é bem clara. A lei fala que o fundo de garantia por tempo de serviço será corrigido e terá a correção monetária mais 3% ao ano. Então vai ter o cálculo de correção, que vai ser bem explicado pelo contador Marcos, e vai ser aplicado um índice de correção de 3% ao ano. Essa correção monetária não está sendo aplicada, está tendo uma defasagem muito grande, e a defasagem está menor do que a inflação. Isso já foi dito, né? E os nossos ouvintes podem lembrar que em 2017 vários especialistas disseram: você vai sacar o fundo inativo, o que compensa? Deixar o dinheiro no fundo inativo ou sacar e deixar na poupança? A resposta todo mundo já sabe. Foi dito naquela época, quase por unanimidade, que é mais rentável deixar na poupança
do que na conta inativa. Isso mostra que houve uma defasagem. E se há defasagem, o ministro relator ele vai ter que se manifestar. Então, qual o índice que vai ser usado? Então, ele vai ter que se manifestar do índice que vai ser usado, porém, cabe o Congresso Nacional decidir também sobre a matéria, porque a matéria é legislativa, não judicial. Porém, o trabalhador não pode ficar desamparado nesse período que houve essa defasagem. Então, ele é obrigado a se manifestar sobre qual índice usar. E lembrando, a diferença é muito grande. Então, se a pessoa está com medo de ajuizar uma ação, basta ler a própria ADIM e basta também ela pesquisar a defasagem, como que foi a diferença, como que é muito grande. E aí a recomendação é que procurar um profissional de sua confiança, vir aqui na IBA Prev, que tem os profissionais habilitados para fazer, dar esse atendimento e ajuizar a presente demanda. Em referente ao doutor Joás falou, a correção da taxa TR, né, o que acontece, gente? Ela não cumpriu com o seu papel, tá? Que efetivamente era fazer o quê? Fazer a correção que o trabalhador não perdesse tanto, mas está muito discrepante, né? Sim, faz os cálculos que viu algumas questões até muito surreais, tá? Ah, mas o valor é grande de diferença? Sim, dependendo como eu já tinha falado anteriormente, dependendo do que ter depositado, o crédito de mês, a base de cálculo, tudo, então você vai ver que a diferença realmente é gritante. Então os trabalhadores assim tiveram seu poder, né, seu poder de aquisição, não só prejudicado na questão lá da inflação também, né, que isso fez com que a taxa TR ela fosse praticamente pulverizada, tá? Dizemos assim, trocando pulverizada, e o trabalho sendo prejudicado. Então essa ação feita pelo poder no problema, né, justamente nesse intuito do trabalhador ter o seu direito preservado e que o indexador utilizado cumprir seu papel, mas a ATR ela já não faz o seu papel já faz muito tempo. Então, através disso, foi ajuizado essa ação. Mas, gente, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Corra atrás dos seus direitos, não deixe para trás, mesmo que for um valor que você pensa que é ínfimo, mas não, é direito seu. Direito é para ser correr atrás, certo, gente? Maravilha. E agora, para finalizar, aquele chave de ouro, né? Se por acaso eu entrar com uma ação, eu vou estar prejudicando a minha empresa porque eu estou querendo um valor maior? Não. Vou estar prejudicando a empresa? Não vai, porque A empresa vai ter que pagar mais alguma coisa? Não. Não. Para ficar bem claro, a ação é contra a Caixa Econômica Federal. Não é contra a empresa, não é contra ninguém. Antigos patrões, nada disso. É contra a Caixa Econômica Federal. Porque ela é detentora dos depósitos de fundo de garantia. Então a ação é ajuizada contra a Caixa Econômica Federal. A pessoa pode estar trabalhando, a pessoa pode estar desempregada, a pessoa pode estar na atividade formal ou informal. Inclusive aposentados também podem, né? Aposentados, pensionistas aí podem estar. A pessoa pode requerer. Então não vai prejudicar o trabalho dela, não vai ter prejuízo de terceiros, porque a ação só envolve a Caixa Econômica Federal. Bom saber. Exatamente. Então, mais uma vez aqui, muito obrigado pela presença dos ilustres convidados aqui, Dr. Joás, o seu Marcos, contador. E ficamos por aqui agora. E caso você tenha alguma dúvida, deixe seu comentário. Pode deixar também sua pergunta via WhatsApp. Vamos deixar aqui também abaixo na descrição o WhatsApp, referente às suas dúvidas desse debate, né? E caso isso seja ainda recorrente, nós vamos estar aqui ainda para fortalecer ainda mais, ou fazer alguns especiais sobre essas diferenças do FGTS. É muito importante para vocês saberem
requerer os seus direitos, como requerer, quem pode fazer isso por vocês e, principal, fazer do modo correto. Nós, da IBAPrev, estamos chamando as pessoas qualificadas para orientar vocês. E se isso foi interessante para vocês, imagine para o parente de vocês. Vocês podem estar ajudando seus parentes, seus amigos, levando essa informação. Então, aqui fica um pedido. Compartilhe com essas pessoas também. Essas pessoas merecem ter esse conhecimento que vocês estão tendo agora. Leve essas informações para eles. Eles também podem ter esse direito, tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado pela atenção de vocês desejadas até o momento. E obrigado, Marcos, pela sua presença. Pela participação aí. Obrigado, Dr. Joás, pela sua presença também. Muito obrigado. E podem voltar sempre que quiserem, tá? Agradeço. Muito obrigado.